Como Jesus pôde comer pão e peixe se ele estava em espírito? Nós temos uma série de fenômenos assemelhados, né, na história. Existe um termo que a literatura espírita até utiliza, chama-se agênere. O que é um agênere? Ou seja, não foi gerado. Então, são espíritos que se materializam numa determinada circunstância de nitidez da sua materialização que você confunde se ele está encarnado ou não. Nós temos, por exemplo, os experimentos feitos por William Crookes, através da médium Florence Cook, em Londres, nos anos de 1870 a 1874, em que ela materializava o espírito de Kate King. O William Crookes fez tudo que se podia. Ele só não fez exame de DNA com ela, porque não tinha esse exame na época, mas ele tirou sangue dela. Ele tirou sangue. Uma vez ele pegou uma vasilha e colocou óxido de bário na vasilha e misturou na água. Óxido de bário é um óxido que dilui na água. Então, ele diluiu o óxido de bário na água, ela fica leitosa. A água fica leitosa. Aí ele foi com o espírito materializado e disse para ela assim: toma, sopra nisso aqui. Aí ela soprou. Quando ela sopra na água de barita, que é o óxido de bário, o gás carbônico que sai, a Sâmia que é química sabe isso muito bem. Aí o gás carbônico, CO2, ele reage com o óxido de bário, BaO, e forma um precipitado de carbonato de bário, ou seja, ele gera uma espécie de um talco, de um pó, que vai para o fundo da vasilha e aí separa uma parte transparente em cima, que era a água, e embaixo o carbonato de bário, que é pesado, vai para o fundo da vasilha. Aí ele olha a vasilha, que ficou com água em cima e o bário embaixo, vira-se para os auxiliares e diz: meu Deus, ela respira. O espírito materializado fazia o trabalho de respirar e depois puxa oxigênio e devolve gás carbônico. Ela fazia o funcionamento do pulmão. Ele ausculta o coração dela batendo, tuque, tuque, tuque. Então, um espírito materializado na condição de Kate King, ele não era simplesmente uma massa de ectoplasma que tinha como se fosse um boneco de neve que tem um formato. Ele era, na verdade, um ser com características bastante visíveis. O que eu estou falando, que ele tira sangue dela, que ele corta um pedaço do cabelo dela, está aqui nessa obra. Afinal, quem somos? De Pedro Granja. Aqui a história de Kate King é contada, assim como também nos livros que William Crookes escreveu, como Fatos Espíritas, também tem bastante robustez dessas informações por lá. Mas os espíritos materializados, a depender da densidade que você tenha, pode ser possível. Pode ser possível. Nem todos os espíritos são assim. Existem materializações que são bastante tangíveis, mas não têm essa condição. Até comentei semana passada que as materializações de Ana Prado não falavam. Elas eram mudas, mas elas eram tangíveis. E existem outros que materializam, mas são visíveis, mas não são tangíveis. Se você passar a mão, atravessa. Eles não são tão densos, não é? Então, depende muito da circunstância e da capacidade do próprio indivíduo, do médium, né, de produzir aquele fenômeno com mais ou menos nitidez. Mas o fato de Jesus ter conseguido comer pão ou ter comido peixe se deu em função do interesse de mostrar que a vida continua. Se Jesus não tivesse comido peixe, não tivesse comido pão, o pessoal dizia: não, mas vira um fantasma, né? Não vira. Então, era importante para impregnar nos discípulos
a compreensão de que é vida, mas é vida mesmo, que ele tivesse toda a condição de materialidade que uma vida orgânica possui. Então ele vai, come o peixe, exatamente para representar para os discípulos, sim, a vida continua.